Mais uma vez, bem-vindos ao 5º Congresso Nacional FENEP, Família e Escola, uma parceria que dá certo. Nós teremos agora a palestra Aprendizagem em Tempo de Pandemia, entre o possível e o ideal. O nosso palestrante, que é doutor em educação, professor, palestrante, fundador da Meta Aprendizagem e cofundador da Moonshot Educação, professor Paulo Tomazinho. Quero convidá-lo para vir aqui, ele está aqui no palco conosco. Seja muito bem-vindo, professor Paulo Tomazinho. E para coordenar os trabalhos, convidamos o presidente do Cinep Rio e mantenedor da rede MV1 do Rio de Janeiro, professor José Carlos Portugal. Seja bem-vindo também, professor José Carlos Portugal. Então, com a palavra, o nosso palestrante, professor Paulo Tomazinho. Boa palestra, professor. Muito obrigado, bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui. Eu estou ao vivo aqui nessa estrutura fantástica, uma experiência de congresso híbrido que eu acredito que realmente vai ser o futuro, né, desse tipo de eventos, não só em educação, mas em todos. Estou no Espaço Torres, em Curitiba, uma equipe fantástica aqui, com várias pessoas dando todo esse suporte. E, professor Portugal, que honra tê-lo aqui, fazendo a abertura, fazendo essa participação junto conosco aqui. Por favor, a palavra é com o senhor. Professor, é um grande prazer estar com o senhor. Nós não nos conhecemos, mas sei do palestrante que o senhor é, da sua capacidade e da forma como o senhor encara a educação, a aprendizagem. Então, para nós será uma grande aula e para nós um grande prazer estar com o senhor nesses momentos. A palavra toda sua, somos bons alunos, bem comportados e iremos ouvir com muita atenção o que o senhor tem para nos dizer. Muito obrigado, professor Portugal. E um recado rápido, né? Eu sei que devido ao avançar do horário, está mais ou menos na hora do almoço, converse aí na sua casa, converse aí com sua esposa, fala, olha, vou precisar mais uns 40 minutinhos para poder assistir essa palestra, atrasa o almoço aí, desliga o feijão, para que daqui a pouco a gente possa realmente. E peço isso por quê? Porque eu te faço uma promessa. Eu faço uma promessa de uma reflexão que realmente vale a pena você estar aqui comigo, para você entender justamente o que nós conversamos aqui sobre esse processo de aprendizagem em tempos de pandemia, entre o ideal e entre o possível e o ideal. Óbvio, o ideal é quando a gente transforma ensino em aprendizagem, na maior porcentagem, na maior proporção possível. E é exatamente isso que eu quero conversar com você. Então, nós temos um slide aqui, eu vou passar esse slide para que a gente justamente possa acompanhar. Imagine vocês, como vocês conseguem perceber, um abismo, né? Nós temos dois platôs, né? E você tem um abismo muito grande entre esses dois conceitos. Eu chamo isso de gaps. Grandes gaps em educação. E o maior gap de todos, naturalmente, é justamente esse. É o gap entre, como está lá, entre a ignorância e o conhecimento. E aí você pode compartilhar no chat. Me diga aí, qual é a tua especialidade, no que você é bom, no que você conhece, porque você vai perceber que é justamente, talvez a maior parte do que vocês colocaram no chat, eu sou um completo ignorante. E isso é a beleza do ser humano. A beleza do ser humano é que cada vez as pessoas conhecem, não um pouco, mas de uma fração muito pequena de tudo que é possível conhecer. E é justamente isso que a gente está olhando, né, quando a gente fala desse gap entre ignorância e conhecimento. Por outro lado, um outro grande gap que nós temos, e eu gostaria que vocês entendessem o que eu quero dizer aqui, às vezes eu sou criticado por isso, é o gap entre ensino e aprendizagem. Infelizmente, o país, culturalmente, é um país que nós ensinamos muito. Os nossos professores são treinados, né, são formados, são educados, para que a gente possa explicar demais, transmitir demais a informação. E esse ensino nem sempre significa aprendizagem, nem sempre é transformado em aprendizagem. Então, o convite que eu faço é para a gente poder discutir um pouco justamente esses termos. Tá? E aí que se tem o conhecimento, né? Ou seja, o ensino transformou em aprendizagem, eu tenho aprendizagem, esse aluno conhece. E aí eu quero que vocês concordem comigo, eu sei que tem pais aqui, tem alunos, pense vocês, né? Assim como os professores, se nós também não temos esse outro grande gap, que é esse grande gap entre saber e fazer. O saber e o fazer é um grande gap educacional que nós temos, que é justamente... Produção, se puder colocar o slide, fica melhor. É um grande gap que nós temos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, nós temos, olha só, uma quantidade muito pequena de pessoas, de alunos, que conseguem atravessar esse abismo entre ter ensino
e esse ensino ser traduzido em aprendizagem. Muitas poucas pessoas conseguem atravessar esse abismo, nessa corda bamba, que eu tenho não só, eu sei, eu conheci, eu fiz a prova, eu tenho nota, mas eu tenho capacidade de fazer isso, a aplicação. Eu estou falando de pragmatismo, estou falando de realmente o conceito moderno de aprendizagem, que é mudança de comportamento. E aí entra toda uma seara de discussão de aprendizagem por competência, por habilidades, e, obviamente, a gente vai comentar um pouco disso, mas vem comigo, porque eu estou falando para você, professor, para o gestor educacional, mas também para você, pai, e você, aluno, tá? Aluno e aluna. Fique comigo, porque vai ter coisas bastante interessantes aqui. Essa frase, ensino, nem sempre significa aprendizagem. Eu sempre falo isso e muitas vezes eu sou não muito, vamos dizer assim, não muito bem compreendido com essa frase. E o que eu quero dizer, na verdade, se isso fosse uma tese, seria muito fácil provar essa tese com dados públicos. Ou seja, já foi feita a pesquisa para provar essa tese. E essa tese ela é mostrada justamente aqui, tanto no Estadão quanto na Exame. Desse ano, de fevereiro desse ano, e tem um particular, esses resultados não têm nada a ver com pandemia. Esses resultados são resultados mensurados, medidos, avaliados de 2019, com alunos que estão saindo, que estão formando do ensino médio. Ou seja, os alunos, nossos egressos Brasil, que saem do ensino médio, apenas 95%, apenas 5% tem proficiência em matemática. 95% não tem o conhecimento adequado em matemática. E 69% em português. É muito grande. O que eu quero dizer com isso? Voltando a essa ideia de que ensino nem sempre significa aprendizagem, essa tese que eu quero tentar mostrar para vocês, ela diz o seguinte: ela diz que esses alunos, 95% desses alunos que não têm proficiência, eles tiveram ensino de matemática. Ensino de matemática significa que eles tiveram aulas de matemática, eles fizeram provas de matemática, muitos deles foram aprovados nessas provas bimestrais de matemática, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nono ano, primeira, segunda série, primeiro, segundo ano do ensino médio, e saíram, estão se formando, estão indo agora para a universidade. Entendo o que eu quero dizer, eles tiveram ensino de matemática, isso a gente não pode negar, tiveram ensino de matemática, mas não tiveram aprendizagem de matemática. Por isso, isso aqui caracteriza aquele grande gap que eu mostrei para vocês. E quando a gente avança, eu gosto de trabalhar com analogias, porque eu entendo, eu sou um pesquisador da aprendizagem humana, e eu sei que, na verdade, quando a gente faz contraste, faz comparação, e faz analogia, como eu quero fazer agora, o ser humano, de um modo geral, aprende melhor. E eu ensino isso, na verdade, com formação de professores, de como o professor pode utilizar esse recurso na sala de aula para melhorar e transformar ensino em aprendizagem. Perfeito? Então vamos lá. Quando a gente olha lá, justamente como vocês estão, acredito que vocês estão vendo, esse remédio, essa caixa desse remédio, tá? E se você tem lá, imagina um remédio que não cura 95% dos pacientes. Eu te pergunto, e eu gostaria que vocês colocassem a resposta no chat agora. Você compraria esse remédio? Digite lá S ou N, ou sim ou não. Por favor, digite no chat nesse momento, sim ou não, para que a gente possa ter essa ideia aí com vocês, se vocês comprariam ou não esse remédio. Tá? Eu não estou dizendo aqui que esse remédio ele é o ensino como um todo. Eu estou dizendo isso de uma forma genérica, porque o professor Ademar disse aqui realmente que na escola particular, na rede particular, nós temos ali. Então, se você compraria esse remédio, coloca sim. Se você não comprar esse remédio, coloque não no chat, por favor. E o que acontece é o seguinte, olha lá, o professor Ademar falou que nós temos um ensino particular que ele é comparado à educação da Espanha. Nós temos uma Espanha aqui, né? E olha lá, nós conseguimos ver no chat já essa movimentação, algumas pessoas colocam não. Por favor, vamos voltar para o slide, que eu vou colocar agora um novo, no chat aqui também, olha só, que interessante, né? No chat da plataforma, também está lá, e a gente consegue perceber aqui atrás. Vamos voltar para o slide mais uma vez, porque eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, porque, como eu disse que eu estudo a aprendizagem humana, eu sei que as analogias são importantes, mas a repetição também. E a repetição também, então, só que não basta repetir a mesma pergunta. Nós temos que fazer algo parecido com isso, para que a gente consiga ter comparação. O cérebro aprende por associação. Já já a gente vai ver isso. Então, imagina um fundo de investimento. Imagina um fundo de investimento onde o investidor não ganha em 95% das vezes. E eu te pergunto e peço para você colocar no chat. Você faria esse investimento? Digite sim ou digite não. Digite sim se você faria esse investimento, digite não se você não faria esse investimento. Tá? Por quê? Porque quando nós temos esse contraste entre para coisas concretas, coisas que estão no nosso conhecimento, a gente sai de algo conhecido para refletir sobre algo desconhecido.
Por que eu digo isso? Se eu ficasse aqui apenas com o dado do SAEB, né, aquele que 95% dos alunos não tem a aprendizagem desejada de matemática, talvez você perderia a atenção sobre isso. E quando a gente evidencia, quando a gente escancara isso, né, ele é chocante. Tem outro fator interessante no cérebro humano, que não é só o ato agora de refletir, de pensar, ter que tomar uma decisão e colocar no chat. Tem uma questão emocional. Então nós estamos falando, na verdade, de associação, por você comparar uma coisa com outra. Nós estamos falando de repetição, por eu ter dois quizzes, né, desse. Então eu estou trabalhando isso. Entenda você, professor, uma estratégia que você pode utilizar, inclusive na aula remota, né, com seus alunos, para ter um maior engajamento dos seus alunos, inclusive no chat. Perfeito? E olha só, e quando nós temos isso, nós temos então, alguns sim, alguns não, a maioria ali não também, né, no chat. Olha lá, né? Então vamos lá. Esse gap, o maior gap de todos, que nesse congresso de educação a gente tem que olhar com muita seriedade, é esse grande, né, vazio, esse grande abismo que acontece entre ensino e aprendizagem. Isso é tão importante porque muitas pessoas, é muito fácil entregar ensino. Devolver ensino, ou seja, vender ensino, é uma coisa relativamente fácil. Porque eu sistematizo um conjunto de conteúdo e entrego, ensino. Eu explico, o professor explica, o professor transmite, o professor facilita, mas isso não garante que esse processo de ensinar, a consequência disso é a aprendizagem do aluno. Tá? Então, muitas vezes, o professor também tem isso. Poxa, o meu papel eu fiz, eu ensinei. Se o aluno não aprendeu, é problema dele. Eu chamo isso de profissional do ensino. O profissional do ensino ele tem um locus, neurociência, locus de controle externo. Ou seja, sempre a culpa é do outro. Eu fiz meu papel, eu dei minha aula, eu ensinei. Se o aluno não aprendeu, mas essa geração que só fica no videogame, mas essa geração que não presta atenção, mas os pais que não educaram esses filhos. Sempre é uma culpa externa. Isso é bastante característica de pessoas que têm locus de controle externo, e alguns eu caracterizo dessa forma. Profissionais do ensino focados em eu ensinei, se o aluno não aprendeu, ele está parado, né? Ele está nesse lado do barranco. Por outro lado, nós temos uma minoria, e a gente espera que isso cresça, de profissionais realmente da educação, onde ele não está só preocupado no ato de ensinar, mas ele está preocupado realmente na consequência, no produto do seu ensino, que é transformar ensino em aprendizagem. Então nós precisamos fechar esse gap. E esse gap poderia ser, como eu já mostrei para vocês, aquela corda bamba, onde pouquíssimos conseguem atravessar, ou idealmente a gente poderia construir, na verdade, uma ponte. E qual que é o grande problema? O grande problema é que nós temos ainda uma cultura que aula é explicação. Que aula é o professor boca, fala, e o aluno tem que ficar quieto, em silêncio, escutando. Sinônimo de disciplina. Isso nós provamos dessa forma, que os resultados mostram para a gente que parece não ter essa transformação de ensino e aprendizagem. Os resultados de PISA, de SAEB, de Prova Brasil, de Enem, se a gente for para o ensino superior, de ENAD, ele já mostra que esse tipo de educação mais tradicional, de transmissão de conteúdo, ela não, sozinha, ela não transforma ensino e aprendizagem. Tá? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos olhar para um processo muito mais de uma ponte chamada didática. Didática é a arte e a ciência de ensinar e aprender. Veja só, um conceito, didática, mas tem 4 termos, 4 palavras muito importantes nesses conceitos, que são justamente arte e ciência. Ensino e aprendizagem. Arte de ensinar e aprender significa que cada vez mais eu preciso de um ser humano. Eu preciso de humanos que reconheçam emoções, que consigam elogiar, que consigam perceber avanços e elogiar esse avanço. Por outro lado, é ciência. E a educação é uma das poucas ciências, né, que ela avança, ou não avança, melhor dizendo, mas muito pautada em opiniões e não em evidência científica. Quando a gente olha para a medicina, para a engenharia, para outras áreas da ciência, né, para a física, para a computação, você percebe um avanço baseado em dados, baseado em avanço com evidência científica. E é esse, de certa forma, o convite que eu tenho, né, para trazer essa reflexão. Nós olharmos para as evidências científicas que
validam melhores modelos, melhores metodologias, melhores tecnologias, melhores, entre aspas, didática, para transformar ensino em aprendizagem, para fechar essa ponte e que a gente consiga levar grande parte dos nossos alunos desse processo educacional de sair do ensino, deixar de ficar preso no ensino e conseguir atravessar essa ponte, atravessar esse abismo para a aprendizagem. Perfeito? Então vamos lá. E aí, para falar de aprendizagem, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, olhar sério, um olhar responsável de como que essa mente aprende, como que o ser humano, como que o aluno, a criança, o adolescente, o adulto aprende. E para ser muito simplório aqui, para ser muito direto, eu gostaria de colocar apenas 3 pontos. Está lá, nós aprendemos por associação. Então, tudo o que você sabe, toda a vivência da criança, a contação de história, as experiências de assistir um desenho animado, um vídeo, né? A experiência de um professor, de um pai, ou de um tio, de um avô, contar uma história, as viagens que essas crianças fizeram, se tem irmão mais velho, se tem irmão mais novo, se mora numa rua com mais crianças que brincam junto, se mora num condomínio, tudo isso influencia no seu portfólio de conhecimento prévio. E isso vai determinar substancialmente a facilidade de associação de novos conhecimentos, aqueles escolares, aqueles de mundo, aqueles que ele já aprendeu de forma quase que natural, educação não formal, né, durante o seu processo de vida. Então, o cérebro humano ele é uma máquina de associação. E o professor tem que ter uma clareza muito grande disso. Por isso a importância das histórias, por isso a importância das analogias, dos contrastes, dessa forma. Sem dúvida nenhuma, a repetição. Eu mostrei para vocês, eu fiz um jogo aqui com 2 ou 3 imagens, 2 ou 3 perguntas, para forçar essa repetição. Mas a repetição ela é importante porque ela cria caminhos neurais e você realmente aprende aquilo. Mas esse aprendizado ele não é tão significativo quando você consegue associar. Por exemplo, você consegue decorar os afluentes do rio Amazonas. Você consegue decorar, por repetição, uma tabuada. Mas talvez de um tempo depois, você não lembra disso. É bem diferente de você estar vivenciando aquilo. Você ter feito um projeto, ter feito uma maquete, entendeu? Ou seja, onde você tem manuseio, mão na massa, né? Então, isso se torna muito mais significativo. E não podemos desconsiderar as emoções. As emoções não importa se positivas ou negativas, quanto maior a intensidade das emoções, maior é justamente o armazenamento disso em memória. Basicamente, o que tem aqui tem um processo chamado dopamina, um neurotransmissor. E essa dopamina é basicamente um botão salvar no nosso cérebro. Então, quando o professor ele entende como construir uma experiência didática, uma experiência para transformar ensino em aprendizagem, e que cria, de certa forma, com intencionalidade, esses 3 pontos, a associação com o que o aluno já conhece, a repetição, porque é fundamental para começar a construir essa base de conhecimento, esse portfólio de conhecimento, para o aluno poder avançar e associar mais coisas em cima disso. E, principalmente, as emoções. Tá? Aí nós temos uma estratégia, uma aula muito mais, com uma chance muito maior de ser memorável. Falamos de neurociências. Por outro lado, vamos falar de ensino, que é o processo didático de ensinar e aprender. Basicamente, as aulas hoje são fundamentalmente baseadas, ou seja, acontece de forma da instrução. O professor tem um monte de material, né, o seu sistema de ensino, a sua apostila, seu livro, e o professor explica isso. Explica muito, é muito conteúdo que o professor tem que explicar para o aluno. Então, temos um processo de instrução. Instrução em neurociências é focado, o aluno tem que prestar atenção naquilo. Mas vem comigo, se eu tenho uma quantidade tão grande de conteúdo, é virtualmente impossível um ser humano aprender tudo isso. E então eu trabalho que na instrução, um papel do professor é muito mais melhor olhar qual que é pensando em essencialismo, qual que é o mínimo necessário, qual que é o foco. Eu chamo isso de refrão da aula. Da mesma forma como a gente não aprende a decorar uma música, uma letra de uma música de uma vez, nós aprendemos primeiro o refrão e depois, por associação, a gente aprende a música. Qual é, professor, o refrão da sua aula? Essa é a essência que deve ser a instrução. Não que você não vai trabalhar tudo que está no planejado, mas você deve trabalhar isso de outras formas. Na interatividade, ou seja, o aluno se experimentar, o aluno fazer questionário, fazer projetos, fazer resolução de problemas. E
obviamente, a questão ali da repetição, tá? Ou da interação entre humanos, perfeito? Então vamos avançar. Basicamente, o que nós precisamos para ter uma aula memorável é trabalhar cérebro, coração e mãos. Saber, fazer e sentir. Quando você, professor, constrói uma aula dessa forma, sem dúvida nenhuma, a tua chance de transformar ensino e aprendizagem é muito maior. E se você me permitir, eu quero dar alguns exemplos. Não sou dono da verdade. Ninguém tem um manual de como fazer isso, principalmente em termos de pandemia, mas eu posso te mostrar alguns experimentos que têm tido resultados bastante positivos, bastante promissores, e eu quero dividir com você. Tá? O primeiro exemplo, para dividir esse tempo de aula. Imagine então uma aula de 50 minutos. Se eu dividir essa aula em 3 blocos menores, um bloco de instrução, um bloco de interatividade e um bloco de interação. Vamos pensar em 2 cenários. Um cenário do professor que está com o aluno remoto, 100% da turma em casa. Esse professor, então, ele abre o seu Zoom, o seu Microsoft Teams, o seu Google Meet, e ele transmite, ele explica o essencial dessa aula, em 10, 15 minutos. Após esses 10, 15 minutos, ele cria uma atividade para o aluno. Quem está em casa, nesse exemplo, né, quem está 100% remoto, faz essa atividade, às vezes mediada pelo computador, mediada pela tecnologia, às vezes, de preferência, no papel, no material de ensino. Já é um tempo de 10, 15, 20 minutos que esse aluno está fora da tela. Lembra a palestra da doutora Sandra? É importantíssimo nós tirarmos parte do tempo de tela desses alunos. Não é tão positivo assim. Existem várias evidências científicas que mostram que tempo de tela é prejudicial ao desenvolvimento. Então, a gente consegue temperar essa aula com parte na tela, né, transmissão, e na parte no material didático, né, no concreto, no exercício, na atividade. Por que a atividade é fundamental? Porque quando o professor explica, muitas vezes o aluno entende e compreende, mas ele ainda não aprendeu. Ele vai aprender justamente quando ele tiver que recuperar a informação, processar isso para aplicar numa atividade. Fazer. E quando ele faz, ele vai sentir que se ele dominou ou não aquilo que o professor explicou. Ou ele vai sentir que falta ainda alguns pontos, tem alguns gaps ainda entre o que ele conhece e o que ele sabe fazer. Entende? Então, a atividade, interatividade, está sublinhada a atividade, mas a interatividade ela é fundamental para um processo de aprendizagem, né, mais significativo. E nós somos seres humanos. E seres humanos, os seres humanos aprendem pela interação social. Então, quando pensa essa lógica, o professor explica, os alunos se testam. Se testam, é um simulado. Eu vou me testar, o aluno vai se testar se eu entendi ou não aquilo, se eu consigo aplicar ou não aquilo que eu provavelmente entendi e compreendi do professor. Mas agora, no terceiro momento, eu posso compartilhar isso com outros alunos, com outros colegas. E como cada um tem experiências de vida diferentes, tem percepções e entendimentos diferentes, o que acontece é que você tem uma combinação. E essa forma é uma das formas mais poderosas de transformar ensino em aprendizagem. Quando a gente ensina um ao outro pela simples conversa, a chance de nós lembrarmos disso no futuro é muito maior. Lembre lá da pirâmide de aprendizagem de Edgar Dale, 1963, e fique comigo que a gente vai ver isso já já. Tá? Outra forma. Hoje, quando nós estamos falando de ensino híbrido, que eu gosto mais de aprendizagem combinada, porque traduz melhor o termo em inglês, blended learning, né? Learning é aprendizagem, blend, misturada, combinada, com alunos presenciais e alunos remotos ao mesmo tempo, aquele conceito de sala de aula invertida, todo mundo tem falado muito nisso. E, obviamente, quando a gente entende os modelos e a vantagem do modelo, como eu estou mostrando para vocês, esse método 3Is, né? Instrução, interatividade e interação, a vantagem do modelo é que ela não tem certo ou errado. Ele tem útil ou não útil. E quando pensamos numa sala de aula invertida, nós podemos pensar que se esse aluno já sai fora da sala de aula, ele já tem que ter tarefa de casa, que foi o professor Bruno também, o Bruno também do Rio Grande do Sul comentou isso no início desse congresso, a importância da tarefa de casa, dever de casa, ou da leitura prévia, do preparo prévio, trazendo isso para um conceito de sala de aula invertida. Então esse aluno assistiu um vídeo, leu, né, fez uma atividade, e quando ele começa o tempo, entre aspas, tempo de aula, ele não começa com o professor falando, ele pode começar tendo uma interação. Ou seja, uma troca entre os colegas, não importa se presencial, remoto ou presencial remoto misturado, mediado por tecnologia, para ter essa troca. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Quando eu tenho essa interação, cada um pode ter tido um tipo de entendimento, de compreensão. E quando você associa, todo mundo melhora com isso. Para a gente poder trabalhar um design aqui, né, de aprendizagem, a gente pode olhar a questão, depois que sai da interação, para a interatividade.
A interatividade, ela é uma atividade. E essa atividade, ela pode ser, inclusive, avaliativa. Individual ou em grupo, pode ser um formulário, pode ser um questionário, pode ser um teste. Que, na verdade, o aluno estudou em casa, veio para o tempo de sala de aula, compartilhou, ou seja, trocou com seus colegas, e agora ele vai se testar. E o professor tem o dado disso. E como que o professor fecha essa aula com a instrução? Perceba que foi o inverso completo, né, daquela primeira forma que eu mostrei para vocês. Olha só. E então a gente começou com a instrução numa forma, no exemplo. Nesse exemplo, eu estou fechando isso com uma instrução. Onde eu faço o fechamento dessa discussão e das atividades que foi proposto para essa aula e desafio os alunos a se preparar para a próxima aula. O que ele deve assistir, o que ele deve ler, o que ele deve estudar. Entende? Então o modelo 3Is, instrução, interatividade e interação, não importa a ordem, ela ajuda demais o professor a organizar, né, a construir uma aula que permite um engajamento maior dos alunos, permite ganhar a atenção e interesse dos alunos e, consequentemente, aumentar a aprendizagem. Resolve, assim, de certa forma, ou ajuda a resolver, de certa forma, aquele gap, né, entre ensino e aprendizagem. Porque, dessa forma, você tem mais chance de transformar ensino em aprendizagem. Perfeito? Vamos avançar. O que eu quero trabalhar agora, óbvio, você é convidado porque você está aqui, você é pai, você é aluno, mas ele é muito mais direcionado a um supervisor pedagógico, a um professor que está em sala de aula. Eu quero mostrar algumas estratégias, que eu chamo estratégias didáticas assimétricas, que são estratégias muito simples. Um minutinho, que você pode usar no início da aula, no meio da aula ou no fim da aula, mas que tem uma grande ativação neural. E essa ativação neural, ela mexe com a bioquímica do cérebro, neurotransmissores, foca em atenção, interesse e foco, e permite, obviamente, ter uma aprendizagem mais significativa. Então, essa parte final, ela é mais dedicada, naturalmente, a você, professor. Mas o convite está estendido a pais e alunos. Eu chamo isso de estratégias didáticas assimétricas. Estratégia, então, não é um método, é uma técnica, é um jeitão de fazer, né? É um jeito, uma tática. Didática, a arte e a ciência de ensinar e aprender. Ensinar e aprender. Então, eu não quero apenas uma estratégia de ensino. Eu tenho uma estratégia de ensino com a intencionalidade de causar ou de criar aprendizagem com essa estratégia. E ela é assimétrica, por quê? Porque o ganho de aprendizagem é desproporcional, a gente chama isso de assimetria positiva, em relação ao tempo investido no ensino. Muitas das estratégias que eu vou mostrar aqui, você gasta 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto no início, 1 ou 2 no meio, 1 ou 2 no final. Então vem comigo se isso te interessa. Tá? São estratégias para início de aula, meio de aula e fim de aula. Vamos avançar? Então quais são essas EDAs, essas estratégias didáticas para início de aula, para início de aula? Eu vou dar o exemplo aqui de uma decisão rápida. E eu gostaria que você pudesse compartilhar e fazer parte, né? Veja, eu estou fazendo instrução, eu peço essa tua interatividade. E a interatividade vai ser justamente digitar no chat. Eu já mostro o que eu gostaria que você digitasse no chat. A ideia, professor, é começar a aula. Minuto 0, não é nem perguntar como está o clima, nada disso, é minuto 0. Uma pergunta, sabe? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula. Uma pergunta. Imagine que já eu vou te mostrar como faço isso. Tá? Inicie a aula com um case, com um problema, com várias possibilidades de respostas. E pergunte o que o aluno deve fazer. Para isso, o aluno vai ter que ter uma resposta individual. Lembra daquele portfólio de conhecimento que ele tem? Ele vai ter que associar, fazer um processamento e tomar uma decisão. A grande sacada disso, professor, é que esse processo, no primeiro minuto de aula, quando isso está relacionado com a matéria, ativa memórias prévias, ativa sinapses. Então, veja só, além de você ganhar a atenção do aluno, por quê? Porque você começou uma aula de forma diferente, e ele não estava preparado para isso, tem aquele reset de atenção, ele foca, e quando ele foca, a pupila abre e libera noradrenalina, e eu tenho foco, atenção por muito tempo agora. Então, esse aluno, ele ativou memórias prévias, ativou sinapses, então nós temos atenção, interesse, e olha só, preparamos o cérebro desse aluno para aprender. Tá? Então, ele tem um grande poder de associação, porque você tem essas perguntas. Eu vou experimentar isso com você. Olha lá. Gostaria que vocês respondessem no chat. Para transformar ensino e aprendizagem, o que é mais importante? Metodologias, tecnologias ou didática? Eu gostaria que você pudesse responder A, B ou C, não precisa digitar a palavra, mas respondesse isso no chat. Agora, vai lá no chat e digite A, B ou C. Metodologias, tecnologias ou didáticas. Eu falo isso por quê? Porque me assusta de verdade, enquanto pesquisador da aprendizagem, enquanto
trabalho com formação de professores, o mar de lives que nós temos, com tantas metodologias, com tantas tecnologias, que eu acredito que isso está criando uma grande confusão no professor. Uma grande confusão de tudo que ele pode usar. E o professor está esquecendo do simples que funciona. Do simples que sempre funcionou, que é ter atenção e engajamento e interatividade com os alunos. É isso que faz aprender. Tá? Eu chamo isso de espuma. Né? A espuma é justamente quando você pega um termo e bate muito esse termo, né, fala muito desse termo, ele espuma. E quando ele espuma, o que acontece? Tem um volume muito grande de informação, mas com uma consistência muito pequena. Então, professor, cuide com isso. Gestor escolar, supervisor, coordenador pedagógico, cuide com o excesso de metodologias, excesso de tecnologias superficiais. Escolha um pequeno conjunto e aprofunde. É a melhor forma, acredite, que você pode ajudar os seus professores a transformar ensino e aprendizagem. E eu olhando o chat, veja só, eu acho que, na verdade, eu fui bastante persuasivo em falar para vocês a importância, né, justamente da didática. Embora, sem dúvida, metodologia, tecnologia, tudo isso faz parte da didática e talvez por isso o grande número de respostas Cs. E muito obrigado por essa incrível participação no chat aqui ao vivo, né, nesse momento. Isso é interatividade, perfeito? E quando eu leio aqui, ó, eu leio ali, por exemplo, que a Cristiane e a Michelle e a Márcia colocaram a letra C, isso é interação. Então, entenda, professor, que a tua aula remota, ou misturada, parte presencial, parte remota dos seus alunos, ele tem que ter instrução, mas ele tem que ter atividade e ele tem que ter interação. Tá? Por mais pobre, que é só apenas ler, quando eu leio o nome da Márcia, eu leio o nome da Rose, da Michelle, da Cristine, elas sabem que eu estou falando com ela. E quem está vendo esse chat, de um lado ou do outro, sabe que eu estou tendo essa atenção com o chat. Isso cria vínculos didáticos, mas também vínculos pedagógicos. Tá? E essa é a importância desse conceito. Vamos avançar? Então vamos avançar para estratégias didáticas para meio de aula. Estratégia didática para meio de aula, eu gosto muito. Na verdade, tem um conjunto de 40 técnicas dessas. Se você tiver mais curiosidade, fica até o fim, que eu vou mostrar para você como você pode dar os próximos passos em estratégias didáticas simétricas. Mas uma que eu gosto muito, que eu quero te dar de presente para você usar segunda-feira. Essas técnicas, olha, decisão rápida, quiz, verdadeiro e falso, você pode usar segunda-feira. Tá? E o retrovisor, chegando para o meio, para o fim da aula, como nós estamos chegando agora, você pode criar uma técnica chamada, uma estratégia didática chamada retrovisor. Tão simples quanto, faça uma listagem dos assuntos que já trabalhou nessa aula. Liste os tópicos, mostre a correlação, explique os porquês, facilite o armazenamento e, neurocientificamente, no cérebro do teu aluno, libera serotonina. Por quê? Porque o ser humano adora entender a imagem completa. E se a gente olhar, então, como que é isso? O que nós falamos até agora? Eu comecei essa minha fala falando de gaps, os grandes gaps entre a ignorância e o conhecimento, ensino e aprendizagem, que não significa, ensino não significa necessariamente aprendizagem, o saber e o fazer, que é um dos grandes gaps que nós temos, o aluno ele tira nota 10, mas ele tira nota 10 na prova, mas ele sabe aplicar aquilo na vida real? Essa é a dúvida. Esse é o gap entre saber e fazer. Tá? Falei um pouco de neurociências, e neurociências eu falei que, de uma forma bastante simples, nós aprendemos por associação, por repetição e por emoções. Quanto maior a intensidade de emoção, não importa negativo, positivo ou negativa, maior o teu registro de memória. Tá? Não tenho tempo de explicar isso aqui agora, te convido, já vou fazer um convite, inclusive, para um grupo de estudo que nós temos em neurociências da aprendizagem. Falei do método 3Is, que é pegar qualquer momento de aula e trabalhar com 3 grandes momentos. Instrução, interatividade e interação. Não importa a ordem, perfeito? E estou falando agora de didática simétrica. Falei de uma didática que é uma decisão rápida, estou te mostrando a segunda, que é o retrovisor, e vamos falar de outras ainda. Então, olha só. Quando você viu essa revisão, agora eu peço para você, agora eu vou pedir interação de novo no chat. Entende? Como que, olha só, o tempo todo a aula tem interatividade, a aula é dinâmica. Eu vou naturalmente, intencionalmente, modulando a atenção e interesse com um pouco de instrução, um pouco de atividade. Um pouco de instrução, um pouco de atividade, durante toda a aula, perfeito? E eu vou pedir para vocês, de tudo que nós falamos, vou voltar para facilitar para você aqui, de tudo que nós falamos, eu gostaria que vocês listassem 3 tópicos.
3 palavras, que pode ter sido um aprendizado para você, que pode ter sido que você achou interessante, ou que teve um sentimento, tá? Ou um insight. E eu gostaria que vocês digitassem isso no chat. Tá? Por que essa técnica chamada 1, 2, 3 funciona? Porque associa, faz com que o aluno, você agora está no papel de aluno, tem que revisar tudo que nós já falamos na aula de hoje. Mais do que isso, tem que tomar uma decisão. Isso treina a recuperação de memória. Não só lá na prova, treina todo dia, toda aula. Nós estamos intencionalmente treinando o aluno a recuperar memória. Sabe? Aonde ele guardou isso no cérebro dele. Associação e decisão. Libera noradrenalina, porque eu tenho atividade para fazer, eu tenho foco, tenho atenção, leva aquele susto. Tá? Eu tenho ocitocina, quando eu vejo o chat, trabalhando, aumentando, subindo, o que eu enxergo o quê? Eu enxergo que tem outras pessoas comigo, que eu não estou sozinho, que eu faço parte de uma equipe, que eu faço parte de uma turma. E isso é muito poderoso para a aprendizagem. E dá uma sensação tão boa que libera serotonina, que é essa sensação, puxa, de dever cumprido. Então vamos lá. O que você aprendeu, mais gostou ou achou interessante na aula de hoje? Eu gostaria que vocês digitassem 1, 2, 3 e colocassem essas palavras. 1, o que você mais gostou. 2, um sentimento. Ou 2, ou 3, um insight. Ou também 1, 2, 3, o que você mais gostou. Vamos lá? No chat tem lá, o cérebro aprende com associação, repetição e emoção. Obrigado, Almerinda. Tá? O seu conceito de interação. A didática 3Is, interação. A Ilane. Tá? Interatividade, gaps. Interação, neurociência e emoções. 3Is, emoção e didática. Integração, didática e aprendizagem. Vamos olhar no YouTube. No YouTube eu tenho didática, aprendizagem e método 3Is. O Davi colocou maravilhoso. Obrigado, Davi. Aprendizagem, conhecimento e didática. Gente, entende. Vocês estão vivenciando uma aula que tem instrução, interatividade e interação. Isso é o que eu acredito como cientista, como a parte de academia, doutor em educação, pesquiso aprendizagem humana, pesquiso neurociência da aprendizagem, treino professores, faço capacitação de professores no Brasil inteiro. Coisas simples que funcionam. Você precisa de um chat. Não importa se o aluno está presencial ou remoto, você consegue trabalhar isso com o aluno presencial, levantando a mão, colocando o caderno, e no remoto, no chat, como vocês estão tendo essa experiência. Perfeito? Então vamos avançar. E a estratégia didática para fim de aula. Para fim de aula, nós podemos gastar o último minutinho de aula, o último minutinho de aula, veja, não vai te atrapalhar em nada. 1 minuto não te atrapalha em nada. Você consegue cumprir o seu planejamento. Você consegue dar aula. Você vai gastar 1 minuto para fazer uma pergunta no início da aula, como nós fizemos aqui, aquela lição rápida. 1 ou 2 minutos para fazer um retrovisor e para utilizar aqui uma estratégia de 1, 2, 3. E 1 minuto no final da aula para poder fazer um comentário síntese. A estratégia do comentário síntese é pedir, e eu vou pedir para você agora, já pode ir tanto no Vimeo, no site do Congresso, quanto no YouTube, e faz um comentário pessoal. Um texto curtinho, livre, sem normas. Qual foi o teu sentimento dessa aula? O que você gostou dessa aula? Qual foram as emoções que essa aula despertou em você? Comente lá. Por quê? Quando você comenta, você mesmo, quando você comenta isso, você está ajudando o teu aluno, o teu colega. Porque a hora que o teu colega vê aquele comentário, ele também fica com vontade de comentar. E a hora que nós temos uma turma com 30, 40, ou quando nós temos um congresso como esse, com centenas, milhares de pessoas, o que nós temos? Nós temos uma construção colaborativa. Uma construção colaborativa que é um grande resumo dessa aula. É um grande material de revisão. Olha a importância da revisão para a aprendizagem. Isso trabalha na inteligência coletiva, libera ocitocina, aquele hormônio de fazer parte, serotonina, sensação de bem-estar, eu fiz o que o professor pediu, eu estou ajudando meu colega, mas também estou me beneficiando do meu colega. E quando você, acredite que eu vou dizer agora, quando você lê o comentário dos seus colegas, são reforços sinápticos. E isso tem uma liberação de outros neurotransmissores, chamado acetilcolina e glucamato, que é o que leva à mielinização, ou seja, leva a uma memória de mais longo prazo. Perfeito? Estratégias simples, rápidas. Estratégias simples de entender, rápidas e fáceis de usar, para usar no início da aula, no meio da aula, no fim da aula. Não importa se você está remoto, se você está presencial ou presencial e remoto ao mesmo tempo. Não importa se você está ao vivo ou se está gravando. São estratégias que você deve considerar na sua prática didática.
deve considerar na sua prática didática se você quer transformar ensino em aprendizagem. Tá? O que nós estamos trabalhando aqui, um pouco de consciência pedagógica e um pouco de fluência didática. É isso que eu acredito que a gente possa transformar a educação desse país, trabalhando com quem muda esse país, professor em sala de aula. Perfeito? E aí, só para finalizar, um último conceito, qual a melhor forma de aprender? Essa pergunta me tirou o sono por muito tempo, tá? E eu estudei talvez uma centena de artigos científicos, muitos livros para poder me aquietar, me acalmar com essa resposta. E um dos trabalhos, ele é lindo. Ele não é o melhor, o mais científico, mas ele é lindo. E vocês já conhecem ele. Ele chama cone de aprendizagem. Provavelmente você já viu essa figura de uma forma diferente, na forma de um cone ou na forma de um pirâmide, tá? Basicamente o que ele está dizendo aqui, a taxa de aprendizagem relativa entre aula expositiva, 2 semanas depois, esse aluno lembra apenas 5% daquela aula expositiva. Quando você tem uma demonstração, o professor demonstra ali, ele lembra apenas 30%. Leitura e audiovisual, 10% e 20%. Mas olha em amarelo. Em amarelo, quando você conversa, mesmo que for pelo chat, que você conversa com os colegas, entre pares, essa taxa de aprendizagem já pula para 50%. 10 vezes mais do que a aula expositiva. Quando o aluno faz, por mais simples que seja, eu pedi para vocês colocarem uma palavra, uma letra muitas vezes no chat, mas você está fazendo. Entender, cognitivo, fazer ativo, tem um sentimento, um emotivo. Cabeça, coração e mão. Saber, sentir, fazer. Isso é uma experiência de aula completa. E, obviamente, você sabe disso. Isso é senso comum. Quando um aluno, ou você, ensina o outro, a taxa de aprendizagem ela explode. Depois de 2 semanas, você vai lembrar, ou o aluno vai lembrar, cerca de 90% do que ele ensinou então, ou seja, aquele outro colega. Portanto, se nós olharmos para a parte amarela, nós vemos que temos aqui uma assimetricidade positiva entre aprendizagem e chance de esquecer. Vamos olhar de outra forma? Quando nós olhamos aula expositiva, leitura, audiovisual e demonstração, perceba o gráfico. A linha horizontal é 0, acima é a chance de aprender e para baixo é a chance de esquecer. Você consegue aqui enxergar uma assimetria negativa, ou seja, olha para o gráfico também. A chance que eu tenho de esquecer ou de eu não aprender com essas estratégias didáticas é muito maior não aprender do que aprender. E aí eu te pergunto, para a gente poder terminar uma reflexão. A quem isso interessa e por que o sistema educacional basicamente é focado nessas estratégias? Eu não sei a resposta. E eu sei o que a ciência mostra, o que a prática didática, o que o dia a dia me mostra. Que quando eu peço para o aluno conversar, para o aluno fazer, pôr a mão na massa, e principalmente quando eu crio uma estratégia para um aluno ensinar o outro, ao fazer, conversar sobre o que fez, ensinar o outro, eu tenho uma assimetria positiva. A chance, olha o gráfico, a chance que eu tenho desse aluno aprender é desproporcional à chance que esse aluno tem de não aprender. E eu te pergunto, a quem interessa nós não trabalharmos dessa forma nas nossas escolas? E aí, essa pergunta não é só minha. Tem um documentário, se não me engano é chileno, espanhol, sabe? E está nesse link, nesse QR Code, que é um documentário de 2 horas e 20, que ele fala justamente isso. É chamado Educação Proibida. Eu recomendo fortemente que você, pai, aluno, principalmente professores e gestores, assistam esse documentário. Ele é simplesmente fantástico. E a gente chegando ao fim, eu gostaria de mostrar. Você gostou de neurociência, gostou de estratégia didática simétrica? Eu te convido a dar os próximos passos. Eu vou te colocar já um link para você baixar um e-book, mas eu quero te convidar também a seguir as minhas redes sociais para que você possa saber mais sobre um grupo de estudo em neurociências e didática simétrica que acontece de forma aberta, gratuita, voluntária, toda quinta-feira às 20 horas. Tá? Entra lá nas redes sociais, pede o link lá para a equipe vai te mandar o link e você é meu convidado para conversar sobre ciência da aprendizagem, neurociências e didática simétrica. Se você quer avançar mais rápido e gostaria, com a minha ajuda, eu tenho cursos, eu tenho uma imersão ao vivo. Inclusive a imersão em didática simétrica vai acontecer agora, sábado que vem, dia 29, manhã e tarde, um dia inteiro para a gente discutir neurociências e didática simétrica. E da mesma forma,
pede para a equipe lá, que ela faz você chegar até a página lá que explica todo esse processo. E para a escola, eu tenho processos, são vários, desde assessoria anual, semestral, mas o que tem feito muito sentido para esse momento é um projeto que a gente chama de Sprint de Transformação Didática. São 8 semanas, 2 meses, onde as 4 primeiras semanas nós trabalhamos com consciência pedagógica e fluência didática, neurociência, aprendizagem combinada, didática simétrica e um plano de ação para o professor colocar isso em prática, e os outros 4 encontros, as outras 4 semanas, um processo de mentoria. Com o caminhar da minha experiência, eu percebi que palestra basicamente é fogo de palha. A pessoa fica muito empolgada, talvez como você está empolgado agora, mas segunda-feira não muda. Então, quando nós temos um processo de formação mais estruturado, mas principalmente um processo de acompanhamento, nós temos o que eu chamo de transformação didática das escolas ou das instituições de ensino, das universidades, das faculdades. Perfeito? Então, como que você pode chegar aqui? Eu já deixo um WhatsApp aqui da Mariana ou da equipe lá e você pode pedir. Quem quer saber mais sobre isso? Esse e-book é um livro meu, a didática assimétrica, como transformar em ensino e aprendizagem. Eu falo de 6 estratégias didáticas assimétricas, todas elas embasadas em neurociências, em ciências da aprendizagem, onde são 2 estratégias para início de aula, 2 estratégias outras, tá? Outras que você viu aqui, para meio de aula e 2 estratégias para fim de aula. E eu recomendo, o primeiro passo que você deve dar é justamente entender esse conceito, entender o porquê, o que é essa didática assimétrica, quais são os fundamentos e começar a aplicar isso na sua aula. Você vai sentir. Permita-se experimentar e você vai sentir. Você vai sentir se funciona ou não funciona. Graças a Deus eu tenho com milhares de professores do Brasil, todos eles falam funciona e funciona muito. Muitas vezes eu faço essa formação à tarde e eu recebo um WhatsApp à noite que o professor já utilizou e já deu certo na sua sala de aula. Então está aqui o convite. E, para finalizar, agradecer demais, de novo, a toda a organização do FENEP, a todos vocês, presidentes de SINEPs estaduais, porque são vocês que fazem essa instituição maior, o FENEP nacional. Tá? Então, vocês estão de parabéns pela organização, pela importância desse evento. E, com isso, eu coloco os meus contatos aqui e agradeço. Aqui são as outras estratégias, são 40, na verdade. E aqui eu coloco meus contatos, e se você mandar um WhatsApp lá para a Mariana, você vai saber mais sobre a formação, sobre o curso, sobre o grupo de estudo e tudo mais. Conversa com a Mariana é o caminho mais fácil. Professor Portugal, por favor, se está ainda aí, seria um prazer imenso saber a tua percepção sobre isso, e se tiver alguma pergunta do público que eu possa responder, eu estou à tua inteira disposição. Paulo, foi um prazer ouvi-lo. A exposição é brilhante. Eu não poderia dizer, não teria outro adjetivo para classificá-la. Certamente é um tempo muito pequeno para que nós possamos entender a profundidade de tudo aquilo que você nos traz. Mas, de qualquer forma, nós já ficamos, eu particularmente, profundamente satisfeito com o que ouvi. Muito obrigado. Você tem facilidade na sua apresentação e, realmente, nós ganhamos, e ganhamos muito, em tê-lo visto, porque você nos abre uma perspectiva, inclusive, científica, Perfeito. Porque nós não estamos falando apenas de ideias. Existe até uma frase interessante que diz: em Deus eu acredito, em homens eu preciso de fatos e dados. Perfeito. Você está fazendo exatamente os fatos e os dados. E, obviamente, temos que voltar a essa palestra, por favor, porque foram muitos conceitos. Eu poderia dizer, um pouco nocauteado por tanto conhecimento. Imagina. Como você nos traz muitos ensinamentos, eu vou estabelecer aqui 3 perguntinhas, claro, para que você pudesse nos elucidar e aprofundar um pouco mais. Estou à disposição. Mas, desde já, o agradecimento pela sua presença, por você estar aqui, e por tudo aquilo que você nos traz. Olha, a primeira pergunta, Paulo, seria: transmitir a aula presencial para os alunos em casa é considerado o ensino híbrido? Opa, excelente pergunta. Pergunta, na verdade, que trabalha com conceito, né? Professor, eu vou tentar ser o mais simples possível. O conceito que é trabalhado muito de ensino híbrido no Brasil, ele obviamente tem uma base na tradução americana do blended learning. Blend, da tradução direta, a palavra blend é misturado ou combinado, né? Então, por exemplo, quando nós
misturamos uvas, um sommelier mistura uvas para poder fazer um vinho, ele está fazendo um blend, né? Um vinho que é um blend. Quando um barman, né, mistura bebidas naquele copo que tem tampa, aquilo chama blender. E você tem também eletrodomésticos, como liquidificadores, marcas estrangeiras, que a marca chama blender, que é o misturador, né? E, obviamente, learning é a tradução de aprendizagem. Então, o que acontece? Quando nós falamos de aprendizagem combinada, ele é um conceito bastante mais amplo e bastante mais complexo do que a gente traduzir errado por uma palavra chamada ensino híbrido. Tá? Obviamente, quando eu acredito muito, professor, como o senhor disse, sou muito cético, e então gosto muito dos dados, e gosto muito da origem das coisas, da etimologia das palavras. E quando a gente olha, na verdade, eu acredito muito que as palavras têm muito poder. E quando a gente fala em ensino híbrido, eu acredito que nós estamos fechando nisso. Ao pequeno ato de ensinar. Por que pequeno? Porque um grande ato seria ensinar para ter aprendizagem. E quando eu só estou preocupado em ensinar, eu acho que falta isso. E quando o senhor me provoca na pergunta, faz a pergunta, que se eu faço uma transmissão, né, da aula presencial para os alunos que estão remoto, tendo ou não alunos presenciais, não importa, não estou mesmo pensando aqui em aprendizagem híbrida, com aluno presencial e aluno remoto, mas eu faço a transmissão, na verdade, é uma telepresença. O que eu e o senhor estamos nesse momento, nós estamos fazendo uma presença. O senhor no Rio de Janeiro, eu aqui em Curitiba, mas estamos nesse tempo, nesse momento, de forma sincronizada com o relógio, falando, interagindo, tendo interação. Então, isso não caracteriza, dentro do conceito de ciência da aprendizagem, ciência da educação, o blended learning. O blended learning, na verdade, ele tem o presencial, não é o presencial e o remoto, é a tecnologia que permite, na verdade, uma personalização da educação. Uma customização maior da educação. Então tem um hiato bastante... É outro grande gap lá entre o ensino híbrido e o que a gente tem possibilidade de fazer com o ensino remoto. Paulo, uma segunda pergunta, porque, na verdade, minhas palavras serão sempre palavras daquele que busca esse conhecimento que você nos traz. Então, a palavra realmente é toda sua. A segunda pergunta é para... Você poderia explicar melhor como o professor poderia usar os momentos assíncronos durante o horário de aula? Perfeito. Eu acho que mais do que eu, a própria doutora Sandra explicou a importância de criarmos atividade para os nossos alunos, mesmo dentro das 8 ao meio-dia, mas que essa atividade seja assíncrona. Ou seja, que ela não tenha necessidade de estar conectado o tempo todo com a videoconferência, com a tecnologia. Então, veja, professor, de uma forma bastante simples, se eu estou trabalhando com quanto menores as crianças, maior é a importância dessa atividade. Óbvio que a gente precisa muito da questão da parceria da família, né? A parceria da mãe, do pai, mas veja, se a professora ela faz essa explicação de qual que é a atividade do dia, qual é a importância da atividade daquele dia, e explica, professor, esse é o grande detalhe, para a mãe, para a família, a professora de educação infantil, anos iniciais, ela tem que entender que aquela mãe, ela não fez licenciatura, ela não fez pedagogia. Então, é fundamental que o professor ou a coordenação pedagógica tenha o cuidado de explicar o porquê pedagógico da atividade assíncrona que a família ou a criança tem que realizar em casa. O Bruno também, do Rio Grande do Sul, falou da importância do dever de casa. Que é isso? O dever de casa, óbvio, pode estar contido, vamos dizer assim, fazer atividade dentro do horário de aula. E nós percebemos, eu tentei mostrar aqui por neurociências, que às vezes a gente tem um momento de cérebro focado, que eu tenho que ter atenção, tenho que ter instrução, mas eu vou aprender quando eu me testo. E o professor, e o pai tem que ter a clareza também, que se o aluno tivesse presencial na sala de aula, nem sempre essa aula é 100% transmissão de informação. É dentro da sala de aula que tem a atividade, é dentro da sala de aula que tem a execução do projeto, que tem esse tempo de cérebros difusos, ou seja, a hora está focado, concentrado, mas o ser humano ele aprende, não consegue ficar 4 horas focado, concentrado. Ele tem que estar concentrado e focado, e depois ele tem que usar, tem que associar. E esse processo de ensino assíncrono, de interação, interatividade assíncrona, permite justamente tudo isso. Então é benéfico para a aprendizagem. Paulo, uma terceira e talvez última pergunta. Vamos lá, professor. Que me chega. Você falou no gap, saber versus fazer. Perfeito.
alguém está perguntando aqui se você poderia falar mais um pouquinho sobre isso. Um prazer. Professor, eu tenho uma questão comigo, que está inclusive na minha tese de doutorado, que eu chamo isso de ilusão de influência. O que é a ilusão de influência? Quando você pega um professor, tá, que ele estuda realmente o sistema de ensino, estuda ali, prepara a sua aula. Essa aula ela é tão bem montada que ela tem começo, meio e fim, e o aluno ele fica muito satisfeito com isso. O aluno ele entende tudo e ele compreende tudo. Mas não significa que ele aprendeu. Porque o papel do professor é justamente fazer que esse aluno entenda e compreenda. É impossível o professor abrir a cabeça do aluno e colocar o que ele deve saber ali dentro. Então, ensino é um processo, o ensino é um processo do professor. A aprendizagem é um processo individual e singular do aluno. Ativo, cansa, dá trabalho. Mas é o aluno que tem que aprender. O professor consegue estimular, motivar, facilitar, mediar, ajudar o aluno a aprender. Mas a aprendizagem é do aluno. E o que acontece com isso? Trazendo isso, então, dentro desse conceito de ilusão de influência. Esse aluno, quando ele entende tudo e ele compreende tudo, ele acredita, professor Portugal, que ele aprendeu. E se ele acredita que ele aprendeu, ele não precisa mais se testar, ele não vai fazer atividade, não vai fazer a tarefa de casa, porque ele acha que ele aprendeu. Por que ele vai gastar tempo em estudar ou se testar uma coisa que ele tem a crença, ele acredita que ele aprendeu? Então isso caracteriza ilusão de influência. E se ele acredita que ele aprendeu, ele acha, ilusão, que ele vai lembrar disso quando ele precisar, seja na prova ou na aplicação prática. E é exatamente aqui que cria, além da ilusão de influência, esse grande gap entre saber e fazer. O que eu quero dizer com isso? E a gente sabe disso. Chega em véspera de prova, o aluno aplica o JK, o plano JK. O plano JK, Juscelino Kubitschek, que na verdade ele fez um plano de governo de 50 anos de desenvolvimento em 5, né? E o aluno ele usa o quê? O plano JK que ele estuda 50 dias letivos em 5 horas antes da prova, tudo em memória de curto prazo. Curto prazo, não é uma memória boa, não é uma memória de longo prazo, para sempre, não é aprendizado, é memorização. Chega na prova, ele não quer conversar com ninguém até fazer o download daquilo na prova, porque o objetivo dele, professor Portugal, é tirar nota. Não foi aprender. Tirar nota, então estuda de véspera de prova, tira nota, consegue a média, passa de ano, deixa pai e mãe feliz. Então tudo isso é uma grande ilusão. E é esse grande gap que acontece entre o saber, o conhecer e o fazer, sabe? Por quê? Porque ele faz aquilo para a prova, mas eu já fiz isso. Uma semana, 2 semanas depois, quando eu vou conversar com esse aluno, fora do ambiente de sala de aula, na cantina, no corredor, e eu perguntava de coisas básicas que eu tinha ensinado de uma forma mais tradicional, isso no início da carreira, eu percebi que esse aluno não tinha aprendido, embora ele tivesse tido boas notas na prova. Então, o conhecimento, ele tem um indicador nota, que mede a capacidade dele reproduzir na prova aquilo que ele deveria saber, e a reprodução. Isso não é aprendizagem. Mas, para transpor o que ele armazenou em memória para fazer, para resolver problemas, esse é o grande gap entre saber e fazer. Perfeito, Paulo. O que nós temos hoje, eu acredito, vivemos um instante muito diferente. No dia 15 de março do ano passado, ou seja, 1 ano e alguns meses, as escolas praticamente se viram obrigadas a fazer uma mudança integral de metodologia. O que tem um lado ruim, porque foi um susto muito grande em todos os gestores, mas também desmistificou a questão de nós termos este ensino, que é aquele em que você leva o aluno o conhecimento e através de uma tela, através de um meio que não é mais o tradicional. Essas mudanças todas de paradigma, elas precisam iniciar pelo professor. Perfeitamente. Porque nós não vamos conseguir mudar esses paradigmas exatamente daquilo que você chama de aprender e daquilo que você chama de conhecer. Nós não vamos, se o professor não estiver totalmente focado nesta mudança, porque é uma mudança quase que radical. Verdade. Porque circularmente nós trabalhamos num processo. Eu faço a minha parte, que é o ensinar. E o aprender. Essa é a grande pergunta. Quando você foca no aprender, eu tenho a impressão que esta deveria ser uma cadeira específica dentro da faculdade, para que ele pudesse trazer para todos nós exatamente essa diferença para diminuir esse gap. Exatamente. Você tem alguma ideia, Paulo,
de como nós poderíamos influenciar a universidade para que ela também entrasse nesse grande esforço. Professor, ideias tem muitas, né? Obviamente que o senhor conhece que quanto mais tempo um sistema existe, como o sistema de educação, como a igreja, como os militares, mais difícil é essa mudança. Por quê? Porque justamente você tem culturas, você tem saberes, você tem normas, tem procedimentos, tem protocolos, você tem rituais que são realmente muito difíceis de mudar. Mas eu concordo 100% com o senhor que a mudança está no professor. Ou seja, eu acredito muito no bottom, ou seja, de baixo para cima, e não no top-down. Não dá para esperar isso vir de ministério, de secretário de educação, ou mesmo, muitas vezes, da alta gestão, né, de sistemas de ensino. Então, a prática didática, ela tem que mudar no chão de sala de aula, ou na frente da câmera, como nós estamos fazendo agora. Precisa o professor. E para o professor fazer isso, a minha visão, ela tem, e aí a resposta talvez também para trabalhar isso na parte de licenciaturas e pedagogia e todas as outras, é trabalhar a questão da consciência pedagógica. Essa consciência que ensinar não significa aprender, isso tem que ser muito trabalhado em termos de consciência pedagógica. Neurociência da aprendizagem, comportamento humano, psicologia positiva, o poder do elogio, ou seja, tudo esse contexto que chamo isso de consciência pedagógica. E, por outro lado, fluência didática. Fluência didática são quais são as estratégias mais simples, mais rápidas, mais fáceis, com embasamento teórico, embasamento científico e, de preferência, com fundamentação em neurociências, que transforma ensino e aprendizagem de forma mais rápida e de forma mais significativa. Assim eu vejo, né, eu sonho com essa mudança, eu sou esse utópico também, eu sou uma pessoa meio esquisita. A hora eu sou bastante cético, a hora eu sou bastante pragmático, a hora eu sou bastante utópico em termos para mover para frente. Perfeito. Paulo, eu agradeço muito, muito a sua presença. Você realmente nos trouxe uma exposição muito rica. Todos nós saímos daqui ganhando mais um pouquinho e com a cabeça um pouco mais aberta para aquilo que a gente chama de ensinar e aprender. Perfeito, professor. Fundamentalmente, esse link, essa ponte, ela precisa ser permanentemente, eu poderia dizer, alimentada, construída. Então, o que nós poderíamos, eu vou agradecer em nome da FENEP, do meu querido amigo Ademar, do Eugênio, e de todos os diretores e presidentes de sindicatos. Eu sou presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, agradeço também pelos meus amigos do Rio de Janeiro, Mansur, Cláudio, Ana, o Cláudio Menquise, lá do Sul, a Rosana Juncá, o presidente de São Gonçalo, agradecer suas palavras e dizer que foi uma honra para nós tê-lo. A honra toda minha. Então, Paulo, muito obrigado. A palavra é sua. A gratidão. Eu acredito, professor, eu sempre termino isso, quem já me assistiu em outros momentos, às vezes na Moonshot, no trabalho que a gente faz de uma formação aberta de professores, através da Moonshot Educação, um canal de YouTube, nós atingimos cerca de 200 mil professores, quando a gente está falando justamente desse momento da educação, ensino remoto, tecnologias, metodologias e neurociência, consciência pedagógica. Então, eu sempre termino da seguinte forma, professor. São duas moedas as mais valiosas dos dias de hoje, o tempo e a atenção. E por isso, eu quero agradecer você, que está ao vivo aqui, ou que vai assistir esse vídeo depois, pelo teu tempo e pela tua atenção. Você, telespectador, você, professor, pai, família, gestor, que está assistindo ao vivo aqui o Congresso da FENEP. Muito obrigado pelo teu tempo e tua atenção. O tempo e a atenção é o maior bem, o maior presente que você pode dar para outro ser humano. E por isso sou muito grato. Professor Portugal, muito obrigado. Pessoal da produção, muito obrigado aqui por todo o apoio. Mestre de cerimônias, Ademar, uma honra muito grande ter feito parte desse movimento que a FENEP tem criado aqui de discutir família e escola. É muito importante essa discussão. Muito obrigado, professor Portugal. Muito obrigado, professor Paulo Tomazinho, dando uma aula nesta manhã de sábado aqui em Curitiba, para todo o Brasil. Nós agradecemos ao professor, então, Paulo Tomazinho, que é doutor em educação, professor, palestrante, fundador da Meta-Aprendizagem e cofundador da Moonshot. E cofundador da Moonshot Educação. Agradecemos também a participação do professor José Carlos Portugal, presidente do Cinep Rio e mantenedor da rede MV1 do Rio de Janeiro. Muito obrigado, professor.
Nós gostaríamos agora de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a EducBank, a FTD, a Lenovo, Microsoft, Maurício de Souza Produções, Educa 21 e Moonshot. Agradecemos também aos nossos apoiadores, Música em Família e Instituto Maurício de Souza. E nossos agradecimentos se estendem também aos nossos parceiros Super Cérebro e Lumiar. Muito obrigado por estarem apoiando este nosso congresso. Senhoras e senhores, nós teremos agora um intervalo para o almoço com uma atração cultural e estaremos de volta às 13h30 com o nosso espaço FENEP Tech, com a apresentação de 2 startups com soluções educacionais de ponta e logo na sequência a palestra Novo Ensino, o que é, o que muda, o que tem de diferente com o professor Simon Schwartzman. E ainda hoje teremos a participação do psicólogo Rossandro Klingen e do criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza. Bom almoço a todos e até logo. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Pessoas que te compreendem, porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. O que podemos fazer pelo mundo agora? O que nós precisamos aprender hoje para nos preparar para o futuro? Tudo começa pela nossa humanidade. Nessa nova realidade, a educação socioemocional é mais importante do que nunca. Um aprendizado que vai além da prova, porque o teste real não acontece em sala de aula, acontece na vida. As competências socioemocionais dão aos alunos a capacidade de tomar decisões saudáveis, positivas e eficazes numa humanidade conectada. Se nós podemos transformar uma sala de aula, nós podemos transformar o mundo. Educa 21, inspirando mentes conectadas. Meninas e meninos, preparem sua imaginação. Vamos contar uma linda história a vocês. Na verdade, é uma aventura muito legal e todos vamos poder participar. Ah, então tá. Vamos começar? Há muito tempo já existiam as famílias. Essas famílias foram se juntando e formaram as comunidades.
E para as crianças conviverem e aprenderem juntas, foi criado um lugar muito especial, as escolas, até que surgiu uma brilhante ideia. Cebolinha, Cebolinha, eu tenho um plano incrível! Peraí, quem tem planos incríveis aqui sou eu! Shhh, me escuta, Cebolinha! E se a gente encontrasse um jeito de deixar todo mundo mais próximo? A família, a comunidade e a escola? Ideia maravilhosa! É exatamente isso que eu ia dizer. Mas como faremos isso? E foi assim que eles descobriram o programa Um por Todos e Todos por Um, pela Ética e Cidadania. Que legal! Mas que seriam essa ética e cidadania? É exatamente isso que nós vamos aprender. Assim como muitos outros assuntos como democracia, participação, transparência e muito mais. A ideia ficou tão grande, que foi preciso criar um montão de materiais, inclusive digitais, um mais legal que o outro. Mônica! Oi. Olha só o que prepararam pra gente! Caderno de estudante, revistas, jogos, passatempos, histórias em quadrinhos, vídeos, manual do professor. Olha, e tem tudo na versão digital também! Pra computador, tablet e celular. E sabe onde estão todos esses materiais? Onde? Eles estão no site Educação Cidadã da CGU, na plataforma AvaMec e disponíveis também para impressão. Que demais! Imagine o quanto vamos aprender juntos! Professor! Ah, é? O professor vai fazer um curso à distância para conhecer o material e entender como aplicá-lo aos estudantes. Então é isso, turminha. Prepare-se, vem muita coisa legal por aí. Calma, ainda não acabou. Olha quem fez questão de dar as boas-vindas a todos vocês. Nosso querido Maurício de Souza. Olá, eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Sejam bem-vindos ao programa Um por Todos e Todos por Um pela Ética e Cidadania. Eu convido todos vocês a iniciarem uma jornada de conhecimento pelo caminho da ética e cidadania. E para ser um bom cidadão, é preciso ser ético. Isso tem a ver com as suas atitudes e como você se relaciona consigo, com as pessoas, com o patrimônio público e com o meio ambiente. Cidadania significa educação, honestidade, respeito ao próximo e às leis e interesse pelo bem da comunidade. Juntos, podemos construir um mundo melhor para todos. Então, vamos lá? Um por todos e todos por um.